Queridos irmãos, neste mês de dezembro, em que se comemora o Natal, estamos realizando diversos estudos sobre passagens do Evangelho, em homenagem ao Mestre Jesus. Nesta, que é a última segunda-feira do ano de 2020, estudaremos o trecho do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 69. Antes, porém, devemos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir permissão para dar por iniciados os nossos trabalhos. Que a tua inspiração sublime possa nos guiar nas reflexões desta noite e que o teu amor, tua misericórdia e tua boa vontade possam nos unir, não apenas neste mês em que foi comemorada a tua vinda ao mundo, mas que possam ser nossas bandeiras em todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Para compreendermos a passagem que iremos estudar, devemos, primeiramente, entender o contexto que a antecedeu. O Mestre Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, disse que o verdadeiro pão do céu não foi o maná fornecido aos judeus à época em que este povo estava no deserto, caminhando rumo à terra prometida. Êxodo capítulo 16. Em verdade, o próprio Cristo era o pão da vida, que desceu dos céus. O homem que fosse até ele, o Cristo, não teria mais fome nem sede. João capítulo 6, versículo 35. A lição e toda a sequência do ensino causaram estranheza na multidão, a ponto de alguns dos seus discípulos, que eram outros seguidores, que não os apóstolos, chegarem a enunciar, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, que dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? Jesus percebeu que não houve um entendimento de que ele falava das suas palavras como alimento espiritual, pois disse, o Espírito é que vivifica, a carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. João, capítulo 6, versículo 63. Alguns discípulos, então, debandaram, não andaram mais com Jesus, pela incompreensão das palavras do Mestre e por não quererem assumir as responsabilidades que lhes cabiam como seguidores do Cristo. Relevante consideração a este respeito pode ser encontrada na mensagem Ninguém se Retira, capítulo 151 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O trecho é o seguinte. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos, do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. Cenáculo é reunião de pessoas com ideias ou objetivos afins. Foi então que Jesus perguntou aos 12 apóstolos, porventura vós também quereis partir? Isto está em João, capítulo 6, versículo 67. Foi então que Pedro, revelando grande fé no Cristo, apresentou a formulação que estudaremos nesta oportunidade. Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. O nosso objetivo é compreender o significado da expressão palavras de vida eterna. No contexto estudado, devemos entender a palavra como a comunicação da lei de Deus aos homens, por intermédio de Jesus, como orientação para a vida, roteiro seguro. Emmanuel, na mensagem Ante a Palavra do Cristo, do livro Palavras de Vida Eterna, evidencia este sentido dos ensinamentos do Mestre, enfatizando a importância do Espiritismo para redescobrirmos as lições do Cristo. Os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação,
diretriz do aperfeiçoamento de cada ser. Nesta mesma mensagem, Emmanuel nos diz que, em todos os tempos, houve espíritos que vieram à Terra e surpreenderam pelo manejo da palavra, mas que nenhum se igualou a Jesus. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, ou seja, ultrapassa trabalhos artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados, que são pontos de partida da argumentação, postulados filosóficos, fórmulas estanques, fórmulas isoladas. Então vamos reler de novo para ficar mais claro. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Devemos lembrar que, na questão 625 do Livro dos Espíritos, aprendemos que Jesus é o guia e modelo da humanidade, o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra. Como destacou Emmanuel, no capítulo 2 da obra que leva o nome do próprio autor espiritual, ou seja, a obra se chama Emmanuel, o trecho é o seguinte: Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras. Imperscrutável é o que não pode ser investigado. Personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Ou seja, enquanto outros espíritos de grande talento literário ou filosófico encarnaram na Terra tendo muito a ensinar, mas também muito a aprender, Jesus veio a este mundo no grau máximo de perfeição, e por isto suas palavras são superiores a todas as outras. Seus ensinos são o esclarecimento efetivo para a humanidade em evolução neste planeta. Certamente é por este motivo que o Mestre disse ser o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Convém agora explicitar o significado de vida. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Emmanuel, em comentário a tal versículo, na mensagem Existimos, da obra Palavras de Vida Eterna, disse o seguinte: Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Ou seja, para ter vida, no sentido das palavras do Cristo, não basta ter uma existência física desprovida de valores, de objetivos. É necessário viver de acordo com os preceitos ensinados pelo Mestre, mudando nossos sentimentos e realizando o bem. Esta vida é que é a experiência digna da imortalidade, nas palavras do benfeitor espiritual acima referido, Emmanuel. Chegamos ao ponto de compreender por que as palavras de Jesus são de vida eterna. Quanto a este ponto, podemos pensar, primeiramente, que o que já foi falado... Podemos pensar, primeiramente, que, considerando o que já foi falado sobre a perfeição do Cristo e sobre ele ser o nosso guia e modelo, os ensinamentos dele são eternos, pois são válidos em todas as épocas e situações, e são a mais pura expressão da verdade. Como explicitou Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9, são eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também um penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Salvaguarda e penhor são garantias.
Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Em outro enfoque, devemos perceber a expressão vida eterna, contida no trecho em que nos propomos analisar. Uma primeira definição de vida eterna pode ser encontrada no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus, que enviaste. É certo que, como Jesus já revelou em outras passagens, a questão não se resume ao conhecimento e à crença, pois deve haver o cumprimento dos preceitos ensinados pelo Cristo. Neste sentido, a lição contida no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o quê, herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Portanto, para alcançar a vida eterna, é necessário também o amor ao próximo, a prática da caridade. Considerando também a interpretação de vida feita por Emmanuel, no trecho da mensagem Existimos, mencionada anteriormente, observamos que a vida eterna começa já na vida presente, quando agimos em conformidade com os ensinamentos do Cristo. Porém, conforme a lição registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, a situação também envolve a vida futura, além da matéria, sendo relevante destacar que, no último versículo, versículo 46, os justos irão para a vida eterna e os demais iriam para o castigo eterno. Aqui é importante ressaltar que o quadro da separação das pessoas à direita e à esquerda de Jesus, do trecho evangélico referido, é alegórico e não deve ser tomado ao pé da letra. Ainda deve ser levado em conta que a palavra eterno, quando referente às consequências do mal, não deve ser interpretada em sentido absoluto, mas sim de forma relativa, com o significado de sem termo final determinado. Aprendemos com a doutrina espírita que o espírito tem diversas existências, nas quais passa por expiações para quitar os débitos com a lei de Deus e por provas para preparar novo futuro, alcançando patamar superior de evolução. Tantas são as existências corpóreas quanto necessárias para que o espírito chegue ao grau máximo de perfeição. Questões 166 a 169 de O Livro dos Espíritos. Assim, não há punições sem fim, e as consequências do mal se fazem sentir na vida espiritual, até que haja o arrependimento do espírito culpado. O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 13º. Outra passagem interessante, que faz referência à vida eterna, além da matéria, é a da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Considerando tudo o que foi dito, podemos, a partir de agora, introduzir conhecimentos propiciados pelo Espiritismo para entender, de melhor maneira, o porquê de Jesus nos ter oferecido as palavras de vida eterna. A doutrina codificada por Allan Kardec nos ensina que a nossa verdadeira vida é a espiritual
E, como já falamos, nós encarnamos para adquirirmos experiência e evoluirmos. Se nos esforçamos para seguirmos os ensinamentos de Jesus, certamente progrediremos mais depressa. Então, conseguiremos sair do ciclo de encarnações inferiores e levantaremos voos mais altos do espírito, até que, após séculos de luta, dor e trabalho, possamos viver a plenitude da vida espiritual, com a conquista da condição de puros espíritos. Questão 170 do Livro dos Espíritos. Para que se possa ter uma ideia do que é a vida do espírito a partir de então, podemos ler o que o codificador nos diz a respeito dos espíritos puros, no item 113 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram, se libertaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, corpos que se estragam, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes, às instabilidades da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los, encorajá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Ou seja, os espíritos puros não vivem as dificuldades da vida corporal e têm grande felicidade, sem ficarem inativos, pois eles continuam a trabalhar como mensageiros e ministros de Deus, em ocupações que são consideradas por eles muito gratificantes. Temos aí uma ideia, ainda que parcial, da vida eterna do espírito. Na sequência do nosso estudo, leremos, para melhorar nosso entendimento, um trecho da mensagem Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 59, do livro Fonte Viva. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável, que não pode ser investigado, do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te, estimulam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram, descobrem os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para mais além. E, para encerrarmos, gostaríamos de propor algumas reflexões. A que palavras estamos dando ouvidos? Estamos realmente prestando atenção às palavras de vida eterna do Mestre Jesus?
estamos tentando incorporar, pouco a pouco, ao nosso íntimo, as palavras de vida eterna para a mudança dos nossos sentimentos e atitudes. Finalmente, pedimos permissão para dar por finalizados os nossos trabalhos, pedindo a Jesus que ajude a humanidade terrestre no ano que se inicia, para que seja possível superar, pouco a pouco, os problemas vivenciados no ano de 2020. Rogamos ainda que fluidos salutares do plano espiritual superior possam vir até nós para nos ajudar a curar males físicos, psíquicos e morais. Que assim seja.